sou a Risoleta Araújo Paduan. Cheguei aqui em Porecatu, dia 28 de agosto de 1967, no ano que eu casei, e vim já professora, lecionando aqui na escola Rui Barbosa, na época, e durante 52 anos fui professora em Porecatu, em várias unidades. O Rui Barbosa, o Duque de Caxias, o Colégio Diocesano por 18 anos, e depois o Colégio Ricardo Lunardelli, aonde eu me aposentei, com 52 anos de serviço. Nesse meio de caminho, eu sou originária de uma família muito religiosa. Minha mãe era muito religiosa, uma criatura de missa diária, fundadora do movimento da Mãe Rainha em Londrina, de Schoenstatt. Então, eu já vim para Porecatu com uma formação religiosa, de família. E continuei a minha trajetória na vida cristã, na minha comunidade da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, ao longo desses 56 anos que estamos aqui em Porecatu. No início, vamos dizer assim, as minhas primeiras caminhadas aqui na comunidade foi como catequista dos meus filhos, com a irmã Verônica. E naquele tempo havia poucas salas disponíveis na paróquia, porque havia aulas no colégio diocesano. Então, a irmã Verônica constituiu muitos núcleos de catequese nas próprias casas das catequistas. E a minha casa foi uma casa de catequista, que eu catequizei as crianças, mais ou menos da idade da Cláudia primeiro, depois do Gamê e depois do Pedro. A criançada da vizinhança vinham fazer a catequese aqui. Posteriormente, em 1971, por aí, 1975, o Padre Franco trouxe para Porecatu o movimento fundado pelo Padre Haroldo Ram, da Renovação Carismática Católica. Então, o Padre Franco trouxe essas primeiras comunidades e nós começamos a participar de uma maneira diferente do que a igreja vinha fazendo, porque até então o ritual, a liturgia da igreja era em latim, que só foi mudar depois do Concílio Vaticano II, que aí passou a modificar os altares, a liturgia na língua materna, na língua local, deixou de ser em latim. Então, nós começamos a aprender a trabalhar com a Bíblia e aprendemos também a louvar com as mãos, porque a grande oração que existia na igreja até então era a reza do terço, ou as respostas em latim. E a maioria do povo não sabia o latim. Então o povo ia à missa para rezar o terço na missa. Enquanto desenrolava a missa, o padre de costa para o povo, até que na renovação o padre, o sacerdote, começou a se posicionar de frente para o povo e falar na língua do povo. Aí houve maior participação. E eu fui trabalhando com a renovação carismática, primeiro no Colégio Diocesano, depois participamos da evangelização de casa em casa, no processo de evangelização, evangelização nas ruas, e me mantive no grupo de oração por uns 35 anos, mais ou menos. Depois o grupo de oração ele se transferiu para... Esse grupo de oração ocorria às quintas-feiras, às 6 horas da manhã, na capela do Santíssimo da igreja.
Posteriormente, ele se transferiu para o Colégio Diocesano, para a capela do Colégio Diocesano. Aí, no período da noite. E aí eu fui continuar a trabalhar com catequese nas capelas. Fui parceira da Jaqueline, da Juliana, por vários anos. Depois... E aí, no tempo do padre Manuel Joaquim, eu entrei no apostolado. Porque minha mãe foi 54 anos do apostolado. E um dia eu me senti convidada, que ninguém me convidou, não, foi Jesus mesmo. Como quem diz, até quando que eu vou esperar a sua chegada? E eu fui para o apostolado. E estou no apostolado da oração até hoje. Teve um período que eu coordenei o apostolado, ainda com o padre Jorge. No período do padre Jorge eu coordenei o apostolado. E depois fomos passando para as outras colegas, as outras associadas. E eu continuei com a catequese e estou na catequese até hoje e no apostolado da oração. Com o trabalho da catequese, nós temos recebido uma orientação muito interessante da arquidiocese, que o catequista não devia estar em muitos movimentos, porque a catequese exige muito do catequista. Então, que ele não esteja em mais de 2 movimentos das pastorais da igreja, porque se ele participa de muitas pastorais, depois ele começa a dificultar, porque a pessoa é única. E nós temos muita gente na igreja que participa de 2, 3, 4 pastorais, mas a recomendação que existe da arquidiocese para a catequese é que o catequista se atenha a não estar em muitas pastorais para fazer bem feito o trabalho de base que é o da catequese. Então, e a catequese hoje, ela passa por entre 4 e 5 anos de preparo, entre a primeira Eucaristia e o Crisma. Então, as crianças chegam com 9 anos, então 9, 10 anos fazem... Hoje nós começamos pelo Crisma e não pela primeira Eucaristia, e depois mais 2 anos para a Eucaristia. Então ele vai terminar com 13, 14 anos a sua catequese, para depois ele ingressar ou no grupo de jovens, no Kairós, em outros movimentos da igreja. Então, hoje eu me atenho muito à catequese e ao apostolado da oração. Trabalhamos no apostolado com visita principalmente às associadas que já são doentes, e outros doentes que nós conhecemos na paróquia. A gente sempre está em consonância de uma visita aqui e ali. Mensalmente tem pelo menos umas 2 visitas para as pessoas da comunidade com necessidade. E a minha vida... Eu tenho um lema desde que eu entrei na renovação carismática, que o primeiro sacerdote que veio a Porecatu pela renovação carismática foi o padre Sales, da comunidade do padre Haroldo Ram de Campinas. E ele nos ensinou uma coisa muito importante. Quando a gente aprende a ser renascido em Jesus Cristo, renascer para Jesus Cristo, ser batizado no Espírito Santo, receber o batismo do Espírito Santo, que é uma coisa maravilhosa, porque vai abrindo os nossos olhos para a riqueza que a igreja tem. Mas um lema ficou desde 1975, com o padre Sales: sem Bíblia, sem café. Então, eu tenho como princípio que eu não tomo a primeira refeição da manhã se eu não fizer a leitura bíblica. Hoje eu costumo fazer a leitura bíblica da liturgia diária. Já utilizo a liturgia diária para a leitura do dia e, posteriormente, algumas
leituras maiores na Bíblia, na possibilidade do resto do dia. Por que sem Bíblia, sem café? Porque começar o dia com Deus. Porque nós não sabemos como é que nós vamos terminar o dia. Nós sabemos como é que nós abrimos os olhos de manhã, mas não sabemos como é que a gente termina o dia. E às vezes a gente, na tribulação do dia a dia, dos compromissos, não acha nem tempo para Deus. E nós não podemos dar o nosso último momento do dia para Deus. Deus é sempre o Criador e se nós aprendermos a utilizar essa riqueza, o primeiro momento para Deus e depois o restante do que for possível, a nossa vida melhora. A gente passa a ter uma outra visão do mundo, das pessoas, da solidariedade. E quando a gente faz a liturgia diária, a gente começa a perceber as riquezas, a história da igreja, porque ali retrata os santos do dia, acaba tendo uma pequena biografia dos mártires, os inúmeros, os milhares de mártires que a igreja, vamos dizer assim, consagrou a história de Jesus Cristo até os dias de hoje. Eu acho que é pelo sangue dos mártires que se perpetuou os 2000 anos de história do cristianismo. Então, eu me sinto assim muito à vontade. Eu não faço compromisso nas primeiras horas do dia da manhã, porque, não que vá, mas até 8h30, 9 horas eu não faço compromisso, porque eu já fiz a minha leitura, participo da minha intimidade religiosa, independente se é sábado, domingo, Natal, feriado, não tem problema. Então, é um lema que caminha junto comigo desde 1975, quando renasci. Não que eu não conhecesse Jesus, porque eu vinha de uma família muito, muito católica. Estudei, fiz parte dos meus estudos no Colégio Mãe de Deus, em Londrina. Então, também tinha a formação religiosa do Colégio Mãe de Deus. Mas a gente descobrir a riqueza do Espírito Santo e a gente descobrir que com a força do Espírito Santo a gente transforma a nossa vida. Eu acho que foi isso que nos levou, eu e meu marido, estamos há 56 anos de casado, graças a Deus, uma bênção no nosso lar, e também é uma bênção de que os filhos são assíduos nas suas comunidades que eles vivem. O Gamê aqui em Porecatu, a Cláudia, no próximo mês, ela e o marido serão ministros de Eucaristia. O Pedro, que médico é difícil estar em consonância com as atividades da igreja, mas ele também próximo da comunidade dele. Então, isso eu acho que é uma bênção, porque nós temos compromisso com a família. Necessariamente não é só eu que tenho que ser cristão e participativo. A maior graça é quando a família começa a ser participante também, porque aí a gente sabe que vai deixar heranças boas, heranças de Deus, heranças da presença de Jesus Cristo.